Queridos irmãos da Associação Espírita Paz e Luz, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Paulo Sérgio, trabalhador espírita da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, aqui na Tristeza, e presidente da Fraternidade Cósmica, um grupo que estuda há 5 anos e meio, fundado por mim, aqui em Porto Alegre, a espiritualidade e a vida dos nossos irmãos cósmicos. Queridos irmãos, o assunto que escolhi para tratar hoje é como lidar com a perda de entes queridos. É um tema muito atual nesta pandemia que estamos vivendo já há quase 2 anos e que tem ceifado a vida de milhões de irmãos nossos em todo o planeta, afetado famílias, deixado desoladas milhões de famílias ao redor do mundo. Muitas, diria até a grande maioria delas, se pergunta por que isto aconteceu, por que aquela pessoa tão querida ultrapassou as barreiras da morte, por que isso aconteceu comigo, com a minha família, se eu sempre acreditei em Deus, tive fé, confiei, e agora, como um castigo divino, Ele leva o meu filho, o meu cônjuge, meus irmãos, as pessoas queridas com as quais eu me relaciono, meus amigos. Em primeiro lugar, meus irmãos, o título que eu escolhi para a exposição de hoje, Como lidar com a perda de entes queridos, foi proposital. Para início de conversa, ele tem uma palavrinha que foi colocada propositalmente para que eu pudesse explicar e vocês entendessem a verdadeira natureza dessa perda. Na verdade, ninguém perdeu nada. Não existe a perda de entes queridos. O que existe, o que de fato ocorre, e ocorreu com milhões de famílias ao redor do mundo, com pessoas próximas a nós, é a perda, a separação temporária daquele ente querido. Jesus, quando esteve entre nós, e ele continua no meio de nós, mas quando ele esteve em corpo físico entre nós, ele deixou bem claro: o meu reino não é deste mundo. Indagado inúmeras vezes por Pôncio Pilatos, pelo Sinédrio, ele repetia: o meu reino não é deste mundo. O que o mestre deixou bem claro já naquela época para aquele povo rude e ignorante com o qual ele conviveu? Que existia uma vida depois desta vida.
Jesus veio semear o amor. As suas palavras todas foram de amor e de consolo, e de esperança, de fé. E ele deixou bem claro a existência de uma vida futura, de uma vida depois da morte física desse corpo material. Deixou bem claro que o verdadeiro reino dele e de todos nós não é a vida física material que ora desfrutamos. O verdadeiro reino, a verdadeira pátria é o mundo espiritual, a pátria espiritual. Não haveria nenhuma necessidade de existir a vida material. Não quero dizer com isso que ela não seja benéfica, não seja muito útil e valiosa, mas o que eu quero dizer é que o mundo espiritual, a vida espiritual, basta por si mesma. Por que que nós temos a necessidade de ocupar esse corpo material de terceira dimensão, de matéria densa, grosseira, num mundo de provas e expiações? Porque nós necessitamos deste aprendizado. Devemos ver esta encarnação e olhar o planeta Terra, o orbe que nos abriga, que nos recebe, como um grande educandário. A Terra é uma grande escola, a escola da vida. Nós somos estudantes. E a cada dia enfrentamos novos desafios, recebemos novas lições, e o aproveitamento destas lições, o enfrentamento desses desafios, como vamos superar os obstáculos que diariamente são colocados à nossa frente, no nosso caminho, isso são escolhas nossas. É o livre-arbítrio que nos foi dado pelo Criador. Cada um de nós tem o poder de escolher o seu caminho, mas cada um de nós é responsável por cada escolha que fazemos. Então estamos aqui na escola da vida para aproveitarmos estas lições, aprendermos, evoluirmos moralmente e, ao final de um ciclo, prestarmos o exame final para ver se estamos em condições de passar para o estágio seguinte, para o ano seguinte, como um estudante no colégio, né? A comparação é muito oportuna, essa analogia que faço, como um estudante ao final do ano letivo que presta os exames finais para ver se ele está apto a passar para o ano seguinte e continuar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Assim somos nós. Assim é a humanidade, nesse grande educandário, nessa grande escola. E a comparação
é muito oportuna neste momento que estamos vivendo. Qual é o momento que estamos vivendo? Estamos vivendo o momento que Jesus e os profetas anunciaram, que Allan Kardec, na Gênese, tão bem colocou. Estamos vivendo a separação do joio do trigo. O momento é de transição planetária. Todo esse processo da pandemia que hoje enfrentamos e que ceifou a vida, como disse anteriormente, de milhões de seres e deixou milhões de famílias desoladas. Todo esse processo faz parte do planejamento, do projeto da transição planetária, em curso neste exato momento. A Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. Atualmente, qual a classificação dos mundos que nós aprendemos na doutrina espírita? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestes. Nós ainda estamos na segunda classificação, muito mais próximos do mundo primitivo, dos mundos primitivos, do que dos mundos ditosos e felizes ou celestes. Mas vamos passar para o terceiro estágio, que é o mundo de prova, o mundo em regeneração, que é um mundo de provações. Não se enganem, não se iludam. Ninguém está dizendo que no mundo regenerado nós vamos ter apenas o paraíso sobre a terra, não existirá mais o mal, a inveja, o orgulho. Não, nada disso. O mundo de regeneração ainda vai abrigar células do mal, espíritos que ainda precisam se harmonizar na energia do amor ao próximo, da solidariedade, da caridade. Mas nós não veremos o que estamos vendo nos dias atuais: crimes hediondos, altos níveis de preconceito, seja lá de que espécie for, falta de solidariedade com nossos irmãos dormindo na rua, sem abrigo, sem agasalho, com países em guerra, matando inocentes neste exato momento em que falo para vocês, mísseis atingindo cidades, tudo pela intolerância, pela sede de poder, pela ambição, pelo preconceito. Isso nós não veremos no mundo regenerado. As provações continuarão a existir, mas a Terra deixará de ser um mundo de expiações. Por isso que os nossos irmãos, espíritos que ainda são pertinazes na prática do mal, que não se coadunam com o amor
incondicional a todos os seres vivos e à Terra, ao planeta, a Gaia, esse organismo vivo que nos abriga. Todos esses nossos irmãos já estão sendo enviados a mundos primitivos e de provas e expiações, onde poderão seguir a sua evolução. Não é um retrocesso. Não existe retrocesso. Toda a bagagem que adquirimos ao longo de centenas ou milhares de encarnações, nós agregamos ao nosso espírito. E esses irmãos levarão com eles, seja lá para onde forem, toda a bagagem espiritual, a experiência de centenas ou milhares de encarnações que aqui tiveram. E vão ajudar aquelas humanidades, com o seu conhecimento, a evoluírem. Mas vão também precisar se harmonizar na energia do amor. Precisam se conscientizar que a lei que rege o universo é a lei do amor. Mas se não for pelo amor, a prática do mal, a permanência na prática do mal, em prejuízo do desenvolvimento de toda uma civilização, não é permitida indeterminadamente pela espiritualidade superior. Então, queridos irmãos, toda essa introdução que faço, tudo isso que estou expondo para vocês neste momento, para reforçar as palavras do Mestre Jesus: meu reino não é deste mundo. Esta afirmação é a pedra angular da doutrina espírita. É a certeza das vidas sucessivas, de que não vivemos apenas esta encarnação, mas teremos quantas encarnações em corpos físicos forem necessárias para a nossa evolução espiritual. É claro que, à medida que nós vamos evoluindo e nos conscientizando do amor ao próximo de forma incondicional e a todos os seres vivos e à natureza, nós abrigamos corpos cada vez mais menos materiais. O nosso corpo, a nossa matéria, vai se tornando mais sutil, até o ponto, como existem civilizações no universo, próximas de nós, com a matéria quintessenciada, etérea, né, translúcida, mas são seres materiais. Apenas é uma matéria diferente. Nós somos energia condensada. Esses seres dos quais acabei de falar, e quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos tornando o nosso corpo mais leve, mais sutil, também é matéria, uma matéria mais sutil. Então, não existe perda de entes queridos. Nenhum de nós perde nada. O que nós perdemos, sim, de fato, é o convívio com aquele nosso irmão, com aquele nosso familiar, com o amor da nossa vida. Perdemos o convívio, mas a separação é temporária. E Cristo nos disse isso há mais de 2000 anos. E não só Ele, tantos outros avatares que pisaram o solo da Terra, que vieram em missão de nos mostrar o caminho do amor, tantos eles falaram. Porque mesmo Cristo, que esteve uma vez materializado entre nós, não estando
em corpo físico, ele manda os seus mensageiros. Ele manda os avatares, os espíritos iluminados, para nos mostrar o caminho da luz, o caminho da verdade, que só o amor e a fé levam ao Pai. E hoje na Terra, quantos trabalhadores da luz nós temos? Quantos mensageiros do Cristo nós temos, nos informando sobre a realidade do mundo espiritual, sobre o porquê estamos aqui e como devemos proceder na nossa vida para evoluirmos moralmente, para desapegarmos dos bens materiais que não vamos levar para a verdadeira pátria. Quantas vezes trabalhadores da luz, nos centros espíritas, em outros templos, em organizações espiritualistas, nos dizem isso que eu estou hoje transmitindo para vocês. Estamos aqui por um motivo, para evoluirmos moralmente, para desapegarmos dos valores, dos bens e valores materiais, para nos despojarmos do orgulho, do egoísmo, que são os maiores entraves da nossa evolução espiritual, para amarmos incondicionalmente os nossos irmãos, para praticarmos a caridade, que nada mais é que o amor em movimento. A caridade é o amor em movimento, a prática do amor levada aos nossos semelhantes. E quando nos encontrarmos, quando fizermos a passagem ao mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, não nos será perguntado qual era o título que recebemos aqui na Terra, se éramos doutores, mestres, ou quanto tinha na nossa conta bancária, ou qual o carro que nós tínhamos, se era o carro do ano ou era um carro velho. Não nos será indagado nada disso. Apenas nos será cobrado o quanto de amor nós levamos aos nossos semelhantes, o quanto nós fomos solidários nos momentos de necessidade do nosso irmão, porque a solidariedade, a caridade, como bem diz Madre Teresa de Calcutá, essa discípula do Mestre Jesus, que esteve encarnada entre nós, esse espírito altamente iluminado, que hoje se encontra nas falanges de Maria, como ela bem sempre disse, que a caridade é o amor em movimento. E caridade não significa alcançarmos ao nosso irmão, não apenas significa alcançarmos gêneros alimentícios, agasalho, outros bens materiais. A caridade é também o abraço que ora estamos impedidos de dar, o carinho, uma palavra amiga, o conforto espiritual, um simples olhar. Tudo isso é caridade. É a energia amorosa que irradia do fundo do nosso coração em benefício dos nossos irmãos de jornada. Então, queridos irmãos, jamais percam a fé e a esperança. E tenham bem presente que por mais que vocês tenham perdido, entre aspas, entes queridos, pessoas do seu círculo de relacionamento, filhos, cônjuge, amigos, familiares, vocês não perderam nada. Apenas é uma separação temporária. Todos nós vamos nos encontrar novamente no mundo espiritual. A nossa família espiritual é muito maior do que a nossa família corpórea, a família
que temos na materialidade, na fisicalidade. Esta é a verdade que o Cristo, já naquela época, veio nos mostrar, que a felicidade não é deste mundo. Ninguém nasce para ser infeliz. O pai não quer que nenhum de seus filhos seja infeliz. Mas nós temos consciência que a felicidade que podemos alcançar no mundo de prova e expiação, como o nosso, é limitada, é relativa. Que a verdadeira felicidade nos está reservada mais adiante. Mas o importante é que nós nunca percamos a fé e a esperança no mundo melhor. Um novo sol vai brilhar. O que está acontecendo agora, com esse agente higienizador invisível, faz parte de todo um processo de transição planetária. Em vez de uma guerra fratricida que pudesse aniquilar países e matar milhões de pessoas com destruição material, inclusive de outros seres da natureza, veio a opção por esse agente higienizador invisível que não tem preconceito, não escolhe se a vítima é rica, pobre, qual a cor. Ele atinge a todos nós. Mas o que principalmente vocês devem registrar nesta minha exposição de hoje, que não existe perda de entes queridos. E a palavra perda foi colocada, né, no título da exposição, especialmente para demonstrar que a perda é temporária. A perda é apenas a separação temporária. Os nossos entes queridos que se foram durante esta pandemia estão amparados na espiritualidade superior. E em breve terão condições de voltar e novamente estarem vivendo uma abençoada encarnação. Abençoada encarnação, porque todos nós devemos agradecer diariamente esta encarnação que ora estamos vivendo. Antes de cada um de nós encarnarmos nesta vida, nós já sabíamos, já estava programado que passaríamos por esse momento histórico que a humanidade está passando. E fomos corajosos, aceitamos o desafio e aqui estamos para ajudar os nossos irmãos a compreender o que está acontecendo, por que está acontecendo, quais os benefícios que isso vai nos proporcionar em termos de humanidade, em termos de planeta que está fechando um ciclo e iniciando outro ciclo. E consolar os nossos irmãos. Por isso que cada um de nós é responsável por ser um mensageiro do Cristo, um trabalhador. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não deixem para a próxima encarnação o que vocês podem resolver hoje. Busquem a evolução espiritual. Esta pandemia, desde o início, nos convidou ao autoconhecimento, ao amemos a nós mesmos. Saibamos que somos centelhas divinas, porque, amando a nós mesmos, nós estaremos capacitados a amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas.
tudo que está acontecendo vai passar. Não todo sofrimento tem data certa para acabar. Estamos vivendo um tempo histórico da nossa humanidade. E depois desse aparente caos, do que estamos vendo diariamente, através dos meios de comunicação ou por notícias de amigos e familiares nossos, tudo isso terá um fim. São desafios que devemos enfrentar. Estamos sendo testados na nossa fé, no nosso amor ao próximo, a nossa resiliência. Isso é um teste. Estamos passando por uma provação para vermos um exame final, para vermos se temos condições de aqui permanecer, se estamos aptos a viver na nova terra, no mundo regenerado. Ninguém defende aqui que devemos desapegar totalmente dos bens materiais. Quando eu falo em desapego, eu falo que não devemos valorizar demasiadamente os bens materiais em detrimento dos verdadeiros valores morais e espirituais. É isso que eu quero dizer. Mas entendamos que os bens materiais, a busca de melhores condições de vida, tudo isso é permitido, não é condenável. Nós precisamos sim da materialidade, dos bens materiais, devemos tentar progredir profissionalmente a nossa vida. O que não devemos fazer, o que se condena, é o apego exagerado aos bens materiais, o orgulho e o egoísmo, em detrimento da valorização dos valores morais e espirituais. Verdadeiros tesouros, estes sim, levaremos no retorno à verdadeira pátria. Queridos irmãos, repito, não percam a fé e a esperança. E, antes de dormir, como Santo Agostinho reforçou na questão 919 do Livro dos Espíritos, que antes de dormir ele indagava a sua consciência sobre o que ele fizera naquele dia, se podia ter magoado alguém, dito alguma coisa que não devesse ter dito, para que no dia seguinte ele não repetisse. E segundo ele, essa ferramenta o ajudou imensamente na sua evolução espiritual quando aqui esteve encarnado entre nós. E ao acordar, ao colocar os pés no chão, agradeçam diariamente a presente encarnação. Somos abençoados. Não esqueçam disso. E durante o dia, permaneçam em permanente estado de oração. Não significa, não quero dizer com isso, que durante um evento social, durante o trabalho, vocês devam juntar as mãos, olhar para cima ou fechar os olhos e ficar rezando. Não é isso que eu quero dizer. Até poderão fazer isso quando quiserem, né? Mas permanente estado de oração significa esta interação, essa ligação com a espiritualidade superior, que nos dá uma aura de proteção sobre qualquer efeito negativo que possa nos atingir. Significa essa vibração amorosa que contagia todos os nossos irmãos que se aproximam de nós. É isto que é viver em estado de permanente oração, para podermos receber do alto as bênçãos de que somos merecedores e que tanto necessitamos. Fé e esperança, tudo isso vai passar. Muito obrigado, meus irmãos da Associação Espírita Paz e Luz.
e espero que eu tenha conseguido tocar o coração de cada um de vocês. Que a paz de Jesus permaneça sempre em cada um de nós. Muito obrigado a todos.